Fala, meus amigos, sejam bem-vindos. Correção de redação para a banca Fundatec, concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Muito prazer, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Aristócrates, o brabo da redação. Tenho boas lembranças do Rio Grande do Sul. Já morei aí na fronteira, Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai. Paraguai não, rapaz, Argentina. Passo de los Libres. Morei aí em Uruguaiana. Morei em Uruguaiana, era servidor do Ministério Público da União e tenho boas lembranças da região. E a gente vai avaliar hoje um texto real, texto corrigido pela Banca Fundatec, lá em 2018, no último concurso da PC do Rio Grande do Sul, com exatamente os mesmos critérios que foram utilizados no edital 2025, tá? Então, eu vou analisar essa redação, que é uma redação também de até 50 linhas, com mínimo de 35, tá? E vou identificar aqui os maneirismos da banca. Então, com certeza, muita coisa que eu vou falar aqui vai ser interessante, vai ser uma aula, vai ser de grande valia para vocês aí. O tema dessa prova, o tema dessa redação, foi este aqui: a tecnologia e o cotidiano policial. Lembrando que essa prova foi no ano de 2018, tá? Ano de 2018, foi a mesma banca. Eu achei interessante porque naquela época ainda não se falava tanto do poder da tecnologia associado à segurança pública, em como a tecnologia é um instrumento eficiente, eficaz de combate à criminalidade. E a banca já foi meio que vanguardista nessa época aqui, porque ela já trouxe essa discussão lá em 2018. Então, foi bem interessante. Mas aqui vai um conselho de professor experiente, que conhece a banca Fundatec. Ela não realiza muitos concursos, normalmente são concursos aí do Rio Grande do Sul mesmo, sei lá, Assembleia Legislativa, ah, Defensoria Pública, às vezes é FCC, Fundatec. Então não tem um histórico muito grande de temas de redação. Mas eu não me contentaria apenas em estudar temas de segurança pública. Vou dar um exemplo. Recentemente, na prova, ah, se eu não me engano, foi na prova da Guarda Civil Municipal de Foz do Iguaçu, Paraná, Banca Fundatec. Foi mais de 50, foram mais de 50% de reprovados na redação. Olha o que eu estou te falando. Mais de 50% dos que obtiveram a nota de corte na objetiva foram eliminados na redação. E o tema da redação na prova de guarda municipal foi a importância da guarda municipal na segurança pública. Ok, professor, então o tema da prova da PC Rio Grande do Sul será sobre segurança pública? Olha, eu chuto que talvez metade de chance de sim ser um tema de segurança pública. Mas também eu digo que há grandes chances, 50% de chance, de também não ser um tema de segurança pública. Então, o que eu recomendo? Que você não fique só bisurado, só focado em questões relacionadas à segurança pública. Se aprofunde em outras discussões. A Banca Fundatec gosta muito de discutir em provas de redação o mundo do trabalho, as relações de trabalho, como as novas gerações se comportam no mercado de trabalho, mas isso pode ser motivo para uma outra aula. Inclusive, se você quer uma aula sobre temas focados na Banca Fundatec, comenta aqui, eu quero uma aula da Fundatec sobre temas. Tá? Mas esse aqui não é o foco da aula, vamos focar na correção da redação. Então, o tema foi tecnologia e cotidiano policial. Então, pensando nisso, tá escrito aqui, pensando nisso, solicitamos a sua reflexão acerca do tema. Então, sua reflexão é um traço do gênero dissertativo argumentativo. Então a banca quer que você raciocine, que você emita a sua opinião acerca do tema. E a banca faz uma pergunta no tema, ou faz duas perguntas, na verdade. A tecnologia no cotidiano policial, no cotidiano, né, policial,
edital. Perdão, me enrolei todo aqui, ó. Como a tecnologia pode favorecer ou não o dia a dia de um policial? Então, uma pergunta bem direta. Como? Quando a banca traz um como, ela quer que você responda como. Ela espera que você traga exemplos práticos dentro da sua argumentação, tá? Exemplos práticos de como, olha, ó, como a tecnologia pode favorecer ou não. Ela pode dar, ela tá dando opção, ou não. Pode favorecer ou não o dia a dia de um policial. Em que medida o uso de recursos tecnológicos permitiria um aumento considerável da qualidade de vida tanto dos policiais quanto dos demais membros da comunidade civil? E é importante observar que, olhando aqui os critérios da banca, a gente percebe que ela dá, olha, só para a abordagem do tema. O que é a abordagem do tema? É a compreensão exata do tema. Quando você compreende o recorte temático. E, considerando aqui que nessa prova foram 2 perguntas, você tinha que responder as 2 perguntas. Professor, por que você tem essa prova, essa prova aí? Opa, caiu aqui o negócio. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Minha câmera deu uma bugada, mas vamos lá. Professor, como é que você teve acesso a essa prova aí? Lá em 2018, eu recebi muitas, mas muitas provas de candidatos desse concurso que interpuseram recurso comigo. Então, eu interpus recurso e recebi muitas provas. Então, tenho bastante bagagem, tanto da prova da Assembleia Legislativa, da PC Rio Grande do Sul, então tenho as fontes. Então, só o fato de você ter compreendido bem o tema e respondido às perguntas que estavam lá, já teria te dado aqui 6 pontos, considerando aqui o novo edital. É muito simples. E aí, é o que eu falo, a redação não começa na primeira linha. Então, se você só compreendesse bem o tema, você já teria 6 pontos aqui. Então, 2 perguntas, 2 respostas. E, naturalmente, como é que eu sempre recomendo para meus alunos? Quando a banca traz 2 perguntas no tema, cada uma dessas respostas é um argumento diferente. Então, no argumento 1, o desenvolvimento 1, eu responderia a pergunta 1. Então, por exemplo, olha só, pergunta 1, que é esta aqui, ó. Como a tecnologia pode favorecer ou não o dia a dia de um policial? Argumento 1. Então, introdução, desenvolvimento 1, que é a resposta a essa pergunta. E a segunda pergunta viria respondida no argumento 2, em que medida o uso de recursos tecnológicos permitiria um aumento considerável da qualidade de vida, tanto dos policiais quanto dos demais membros da comunidade civil. Então, olha só, o que eu vi muito nessa época? Eu vi muita gente respondendo só a primeira pergunta e esquecendo de responder a segunda. Ou seja, recebendo uma avaliação mediana. Tá aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Um bom satisfatório aqui nos critérios. Ou seja, perdendo pontos. Porque só respondeu uma pergunta. A banca fala aqui, ó. O texto que interpreta de forma rasa o tema proposto e apresenta poucas ideias novas para desenvolvê-lo. Aborda de maneira superficial o tema. Elabora uma dissertação que traz elementos-chave do tipo textual, entretanto não é original, nem quanto às ideias apresentadas, nem quanto à linguagem empregada. Então eu vi muito acontecer isso. O candidato respondia apenas uma das 2 perguntas, recebia lá critério bom ou satisfatório. Não excelente, não muito bom. Esse candidato, por exemplo, aqui nessa prova, ele recebeu muito bom. Né? Se bem que nessa prova tinha um critério a menos. Agora, na prova de 25, nós temos mais um critério, que é a argumentação. Se eu não me engano, em 2018 eram 3 critérios. Era conteúdo, estrutura e a parte gramatical. Né? Agora são 4, que são esses aqui. Ó. Conteúdo, qualidade da argumentação, estrutura e expressão. Tá? Então aumentou um critério. Professor, vamos lá para a redação do aluno? Vamos lá. E conforme eu for lendo, eu vou fazendo os apontamentos. Então, outra coisa, título. Professor, título é obrigatório? Gente, está no edital. Não é obrigatório.
Não é obrigatório, está no edital. Você lê o edital, você vai ver. Não será avaliado título, ainda que você traga, ainda que haja pertinência ao tema, enfim. Eu me recordo bem que nessa época, nesse edital 2018, os candidatos tiveram muita dúvida sobre a avaliação do título. E aí, aparentemente, agora em 25, a banca resolveu tirar essa dúvida, colocando expressamente que o título não será avaliado. Mas vamos lá, vamos ler. Então aqui das linhas 1 a 9, aí eu sempre falo, se eu tenho o mínimo de 35 e o máximo de 50, eu posso esticar um pouco mais a corda. Professor, tem alguma diferença entre a redação de 30 e a redação de 50? Não tem diferença nenhuma, a não ser a quantidade de linhas. Por quê? Vai seguir a mesma lógica. O teu texto vai ter que ter começo, introdução, meio, desenvolvimento e conclusão. 2 dicas. Aqui, dicas gratuitas mesmo. Sem dificuldade nenhuma de passar essas informações, porque é óbvio. Se você tem no mínimo 35, no máximo 50, cara, você não precisa fazer 50 linhas. Você só precisa fazer no mínimo 35. E quem faz uma redação com 30, sabe fazer tranquilamente uma redação com 35, 40. Então você não precisa se preocupar em fazer 50 linhas. Porque se você fizer 35, você já está aprovado. Agora, para evitar o risco, sei lá, fiz 35, mas a banca considerou apenas 34. Eu faria ali uns 37. Tá? Então, o que você vai fazer para conseguir fechar essas 35 no mínimo? Cara, faz igual esse candidato, faz uma introdução maior. Ou, em vez de trazer apenas 2 argumentos, traz 3 argumentos. Ou seja, mais um parágrafo de desenvolvimento. Ou seja, mais linhas. Sei lá, aumenta. Se você usar dois parágrafos de desenvolvimento, por exemplo, 2 argumentos, expande um pouco mais. Em vez de fazer 12 linhas, faz 17. Em um, 18 em outro. Sem dificuldade. Você não precisa enlouquecer pelo simples fato de tua redação ter no máximo 50 linhas. Você não vai perder ponto por ter feito 35, 37. Eu acho exagero, não acho estratégico você fazer 50, porque você vai perder muito tempo de prova fazendo as 50. Então não se estresse com isso. Tá. A tecnologia vem cada vez mais sendo utilizada como ferramenta, né? Linha 2 aqui. Vou só ler direitinho aqui. Como ferramenta nas mais diversas tarefas do cotidiano, simplificando em diversos aspectos, tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. Então, de cara, já percebo que o candidato tem, sim, um bom domínio da escrita. Assim, lendo 3 linhas, já percebi, olha, ele usa bem os elementos adverbiais deslocados, tem uma escrita, que progride, não fica repetindo expressões, não fica enchendo linguiça, não fica usando esqueleto, show de bola. Né, Isso se aplica também aos serviços públicos, inclusive à segurança pública. Opa, retomou o tema. Ele traz a palavra-chave tecnologia, aqui, ele mostra como, isso na introdução, né? A introdução não é ainda o momento de aprofundar-se nas ideias, é o momento apenas de apresentar ideias. E, aparentemente, ele já está respondendo a pergunta, Isso se aplica também aos serviços públicos, incluindo a segurança pública. Muito se afirma que o excesso da tecnologia nas atividades policiais pode não ser. Pode não ser benéfico à sociedade e à polícia, podendo até se tornar algo que ponha em risco a democracia e a privacidade. Então faltou uma crase aqui. Contudo, a tecnologia e a eficácia e a eficiência, andam juntas. E a comunidade carece de uma polícia bem equipada com tudo que os últimos avanços da tecnologia têm a oferecer. Então, eu acho que o candidato poderia ter deixado a tese mais clara. Ele deu uma volta muito grande. Primeiro ele disse que a tecnologia é boa. Tal. Ok, né? Depois ele fala que para muitos é ruim. Aí depois ele fecha dizendo que é boa de novo. Ok.
Então, aparentemente, ele se posiciona no sentido de que, e não duvide, a banca Fundatec vai avaliar a tua tese. Tem tese? Cadê a tese? É critério, gente. É critério, tá aqui, ó. Tá aqui nos critérios. Tá aqui nos critérios de correção, tá? Então, olha só, a tese defendida é apresentada de forma clara, com argumentação diferenciada. Olha só, eu estava procurando a tese. Por quê? Eu sou professor de redação. O professor de redação é treinado para procurar tese. Cadê a tese do candidato? Cadê? E o critério da banca Fundatec também exige que você tenha uma tese clara. Eu achei que, de certa forma, a introdução, tá, deixou a desejar apenas no aspecto relacionado à segunda pergunta, que é essa aqui, ó. Em que medida o uso dos recursos permitiria o aumento considerável da qualidade de vida, tanto dos policiais quanto dos demais membros da comunidade civil? Faltou mencionar alguma dessas palavras-chave. Por exemplo, qualidade de vida. Eu não encontrei essa palavra, né, na introdução. Comunidade civil, também não encontrei. Seria de bom tom, eu entendo que seria de bom tom. Na verdade, ele traz, né, comunidade civil. Comunidade, né, traz aqui na linha 8, comunidade aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. Linha 8, eu encontrei comunidade. Mas, eu acho que faltou retomar essa palavra qualidade de vida, né? Retomar mesmo as palavras-chave, simples. Então retoma as palavras-chave, porque o corretor, quando ele está lendo tua redação, ele espera encontrar essas palavras-chave. São as expressões-chave, aquelas expressões que, não pode faltar isso aqui na minha redação, porque ela faz parte do tema. Então, por exemplo, o que seria uma palavra-chave? Tecnologia, cotidiano, policial, qualidade de vida, sabe? Comunidade civil. Então, senti falta disso aí. Mas, ok, tudo certo. É tanto que a banca deu MB, que é muito bom, muito bom. Não foi excelente. Não foi excelente. Ela deu muito bom, tá aqui, ó. MB, muito bom, porque não foi excelente, foi um nível abaixo de excelente. Talvez ela tenha tido a mesma percepção que eu. Faltou aqui e tal. Beleza. Vamos continuar. Aí, linha 10. Ele começou o período, que é o desenvolvimento 1, sem o elemento coesivo, faltou coesão textual. Segundo uma parte da sociedade, mas cadê o conectivo? Tá lá, em primeiro lugar, em primeiro plano, alguma coisa assim, faltou, senti falta. Então, já perdeu o ponto aí. Então, segundo uma parcela da sociedade, muita tecnologia aplicada a o quê? A pode. Então, muita tecnologia aplicada a seria a segurança pública, né? Faltou completar isso aí. Aí a banca colocou um 3 aqui. Por que ela colocou um 3 aqui? Porque lá no critério de estrutura, de expressão, na verdade, era um número. Em vez de S, M, O e P, era 1, 2, 3, 4. Tá? Lá no último edital. Então, provavelmente foi um erro de ortografia, acentuação, uso do hífen, uso das letras, tal, separação silábica, aspas. Então, foi aquele erro lá de crase, ó, que eu falei aqui, ó. Linha 3, ó. Na verdade, linha 10, ó. Aplicada a A. Então, faltou o complemento. A o quê? Então, linha 3 é erro de crase. Pode não ser de todo benéfica para a população, também podendo afetar negativamente a forma como a sociedade, como o serviço policial é prestado. A letra é muito pequena, enfim. Até agora, nesse parágrafo das linhas 10 até a linha 12, senti falta de elemento coesivo. Tá, segundo uma parcela da sociedade. Tá, mas de onde é que você tirou essa informação? Que parcela da sociedade é essa? Tem algum dado? Tem alguma fonte? Traga alguma fonte, ficou uma ideia solta, ficou uma ideia muito genérica. Tá? Eu achei muito genérica essa informação.
Tá, mas que parcela da sociedade é essa? Então, aqui ele já tá perdendo ponto lá na argumentação. Porque são ideias genéricas, ideias, ó, muito gerais, tal. Por exemplo, ó, pode não ser de todo benéfica. Tá, mas de todo? Essa expressão é muito informal, né? Eu não conheço essa expressão do ponto de vista formal. Ela é uma expressão muito informal, de todo benéfica. Então, não conheço ela do ponto de vista formal. Então, é um erro isso aqui. Continuando, linha 12. De fato, um dos argumentos utilizados. Que argumentos? Quem foi que utilizou esse argumento? A banca está pedindo a opinião tua, candidato, não a opinião de terceiros. Ainda mais quando esses terceiros não estão identificados. Tá, um dos argumentos utilizados por quem? Quem foi que utilizou esse argumento? Então tá ficando uma ideia muito genérica. É o de que a tecnologia, uma ferramenta poderosa, mas o quê? Mas nas mãos da polícia, se mal utilizada, poderia ofender direitos básicos do cidadão. Então, ó, eu tô sem entender muita coisa. Primeiro ele diz na introdução que a tecnologia é boa. Agora ele está desenvolvendo um argumento dizendo que é perigosa. Nas mãos, nas mãos o quê? Nas mãos da polícia, se mal utilizada, poderia ofender direitos básicos. Então, assim, a opinião dele varia. Tá. Ou a tecnologia é boa, meu amigo, ou não é. Você não pode dizer que a tecnologia é boa na introdução e no desenvolvimento dizer que é perigosa. Nas mãos erradas da polícia e tal. Então, assim, entendam, posicionamento tem que ser claro. A tese ela tem que ser apresentada na introdução e confirmada, respeitada no desenvolvimento. Então, a minha sensação é de que a opinião do candidato não é a opinião. É sempre a opinião de alguém que não é identificado, e eu contraria a minha própria opinião aqui. Então, tá foda. Tá foda a redação aqui. Eu acho que 14 pontos que ele recebeu aqui foi muito. Pelo menos até agora, não me convence. Tá? Não me convence. Mas é isso. O professor não pode ter pena de aluno. A gente tem que dizer a verdade para que você melhore. Tá? Nas minhas correções é desse nível aqui. A gente não deixa passar nada. Correção feita por nós mesmos, professores aqui da nossa plataforma. Não tem essa de chat GPT, que diz coisas boas, bonitinhas. Não, é realidade. Você quer ser policial? Em frente à realidade. Tá? São 20 pontos em jogo. Mas vamos lá. Então, até agora estou sentindo, né, um pouco complicado isso aqui, ó. Aí a banca apontou de novo aqui, ó, na linha 13, um erro, né? Um erro, o 2 é o erro de, deixa eu ver aqui, morfossintaxe, né? Enfim. Eu parei aqui na linha. Linha 14. Ofender direitos básicos, ó, linha 14 aqui, ó. Ofender direitos básicos do cidadão, como a privacidade. Tá, ok, ele tá dizendo algo que faz sentido pela lógica cartesiana. A tecnologia, se mal utilizada pela polícia, pode ofender direitos básicos do cidadão como a privacidade. Tá, eu senti falta aqui de uma explicação melhor disso aqui. Vamos ver se ele explica na frente? Como é que a polícia poderia ofender o direito à privacidade? Vamos ver se ele explica na frente. Ó. Um exemplo disso... Opa, legal. Ele não deixou a ideia órfã. Aí ele traz um exemplo para confirmar o que ele falou. Um exemplo disso são as inúmeras, né, câmeras de vigilância espalhados por diversas cidades do Brasil, por meio dos quais, ou das quais, né, os agentes de segurança observam a movimentação da população. Outro argumento, tá, mas vamos lá. Ele traz esse exemplo das câmeras de vigilância para supostamente confirmar o risco à privacidade do uso da tecnologia. Só que ele não explica como que essas câmeras de vigilância espalhadas pelas cidades podem afetar o direito à privacidade. Então, de novo, sabe, aquela ideia genérica que não explica nada. Tá. Um exemplo seria o uso inadequado das câmeras de vigilância, ou, por exemplo,
há atualmente casos, né, no Brasil de câmeras de reconhecimento facial que estão fazendo falsos positivos. Está identificando pessoas e identificando essas pessoas como criminosos ou como foragidos, sendo que essa pessoa, na verdade, não está devendo nada. Então tem casos de erros por meio de falsos positivos. Aí sim eu entenderia que sim, pode ser um risco à sociedade. Mas aqui ele não falou nada com nada. Tá? Infelizmente, tá uma ideia extremamente genérica. Mas vamos lá, vamos dar mais chance pro candidato. É assim que a gente melhora, gente. Não tenha medo de errar. Não tenha medo. Eu não sou carrasco, eu tô aqui para te ajudar. Beleza? Linha 17. Outro argumento é a questão da automatização e da perda de humanidade na prestação do serviço público de segurança pública, né? Crimes que deveriam ser investigados viram uma mera estatística. Como assim? Como assim a automatização e perda da humanidade podem afetar o serviço público de segurança? Explica, mostre exemplos. Amigo, é um fundamento que eu uso nas minhas aulas, né? Afirmou alguma coisa, você tem que explicar. Você é obrigado a explicar o que você afirma. E ele afirma ao risco de automatização e perda da humanidade. Mas como que isso pode acontecer? E em seguida ele fala assim, crimes que deveriam ser investigados viram mera estatística. Por quê que esses crimes que deveriam ser investigados viram mera estatística? Mas a tecnologia, como é que a tecnologia pode atrapalhar isso? Como é que a tecnologia pode contribuir para que crimes que poderiam ser investigados virem mera estatística? Não, ficou ponta solto. Então, assim, eu não daria 14 para essa redação. De 10, de 20, né? Não daria 14. Até agora, não falou nada com nada. Tese e argumentos contrários, não uma clareza do que o candidato fala, ele traz ideias que não são comprovadas, ideias mal explicadas. A argumentação está fraca. O que é uma argumentação fraca? É uma argumentação que não explica, que não justifica, que não apresenta comprovações, que não mostra a origem, as causas e consequências de alguma coisa. Isso é falta de argumentação. Tá bom? Claro que eu não vou dar uma aula de redação aqui completa. Tem um curso completo para isso. Inclusive, para a Rio Grande do Sul, eu tenho apenas correções. Pacote com 20 correções. Não vai dar tempo de usar as 20 até a prova, mas você pode comprar na Black Friday com 70% de desconto agora. Inclusive, muito desconto, tá bem barato. Com acesso de 2 anos, você pode ter correções aí pro resto da sua vida de concurseiro. Ah, não deu certo passar na PC Rio Grande do Sul. Eu espero que você passe. Mas se não deu certo, você tem aí 20 correções válidas por 2 anos. E quando você enviar a redação para correção, você fala, olha, professor, eu quero que essa redação seja corrigida com base nos critérios da banca Fundatec, edital da PC Rio Grande do Sul, nós vamos corrigir. Tá? E não existe aula para Fundatec, existe aula de redação. Esses fundamentos que eu estou trazendo aqui, você não precisava saber redação para Fundatec para entender isso. Você tinha que estudar redação. Dissertativo argumentativo. Beleza? Mas vamos lá. Continuando, linha 21. Até que enfim, um elemento coesivo. Porém, até que enfim. Porém, não há forma de deter o avanço da tecnologia que, se utilizada de forma correta, proporciona diversos benefícios ao serviço prestado pela polícia. Agora está falando bem. Vários períodos iniciados sem elemento coesivo. Isso é bem ruim. Tá? Isso é bem ruim. A coesão textual vai pro saco. Então, na medida do possível, todas as vezes que você for iniciar um período ou um novo parágrafo, utilize um elemento coesivo. Tá? Linha 23, a tecnologia, ele repete muito a expressão tecnologia. Eu poderia utilizar os avanços tecnológicos, né? Alguma coisa, um sinônimo, para não ficar repetindo a mesma expressão o tempo inteiro. A tecnologia é de suma importância no que diz respeito ao combate inteligente ao crime. Isso se demonstra, por exemplo, no mapeamento dos crimes por meio da utilização de Sistema de Informação Georreferenciado, SIG,
Onde? Opa, onde? Não se usa onde, a não ser quando você deseja se referir a um local físico, ao lugar físico. A banca apontou aqui 2 erros, um erro 3 e um erro 2, provavelmente por conta do onde, tá? Onde as vítimas, né, de delitos indicam, opa, vírgula entre sujeito e verbo. Quem é que indica o local o local da infração? As vítimas. Eu não posso colocar uma vírgula entre sujeito e verbo. Então a banca apontou sabiamente 2 erros aqui, um erro em relação ao onde e um erro de vírgula, tá? Onde as vítimas de delitos indicam o local onde. Agora sim, o onde está correto. O onde está correto. Tá? Agora o onde está correto. Onde a infração foi cometida, onde local físico. Tá? Onde a infração foi cometida. Com isso, opa, aqui devia ter um ponto final. E não uma vírgula. Porque eu tenho 2 períodos diferentes. Estou começando um novo período com isso. Então, ponto final e não vírgula. Então, a banca apontou aqui, ó, erro de pontuação, 2. Com isso, cria-se um banco de dados que torna a forma de um mapa da cidade no qual é possível visualizar as regiões onde ocorreram, ó, onde está correto aqui de novo, ó, lugar físico, regiões onde ocorreram mais crimes e quais são eles, permitindo uma ação mais organizada e eficaz da polícia, de uma forma que ocorram, ó, menos riscos para a população e para os agentes policiais. Show, agora sim, agora eu gostei. Então você percebe que agora sim o candidato entendeu o que é argumentação. Agora ele mostra os pontos positivos, traz um exemplo, explica como esse exemplo se aplica na prática, mostra os resultados positivos para a sociedade. Agora sim, ficou show de bola. Agora eu entendi. Agora você percebe como a argumentação melhora? No outro parágrafo, no argumento 1, cara, ficou... Irmão, faltou alguma coisa, faltou explicar melhor. Você entendeu a sensação que eu tive? E como eu tô sentindo agora que ficou bom, é isso. Argumentação. Continuando. Linha 31. Há inúmeros... Não entendi essa expressão aqui. Exemplos de tecnologias das quais a polícia pode se valer, como aplicativo de celular, onde o cidadão, ó, olha o onde aqui errado de novo, ó, onde o cidadão, onde é lugar físico. Aplicativo de celular é um lugar físico? Não. Aí a banca meteu um 3 aqui, ó. Tá vendo, ó? O onde de novo, onde o cidadão pode o quê? Pode avisar o policial da ocorrência de um crime. Inclusive podendo é o que, meu Deus? Fotos e enviar fotos e vídeos do acontecimentos. Programas de reconhecimento facial que ajudam a capturar criminosos foragidos e não entendi, bloqueadores de celular nos presídios. OK. Esse parágrafo ficou bom. Você percebe que ele faz um parágrafo muito grande, ó. Isso é bom. Por quê? Ele usou a lógica que eu expliquei para você, ó. Você pode trazer uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Só que você pode expandir mais o tamanho dos desenvolvimentos da introdução sem problema. Você precisa de 35 linhas no mínimo. Né? E aqui esse candidato fez 42 linhas. Né? Não precisava. Bastava ter 35. Faltava ali 2 linhas a mais na introdução, 2 linhas a mais no desenvolvimento, né? E 2 a mais na conclusão, tava top. Tá? Simbora. Conclusão. Portanto, a tecnologia é necessária e benéfica para as mais variadas atividades policiais. A letra é muito pequena, né? Quem tem letra muito pequena vai sofrer aqui. Porque para fechar 35 linhas tem que ter uma letra um pouquinho maior. Então, eu escreveria com uma letra um pouco maior também, para preencher mais espaço, tá? Se a questão é linha, aqui escreve um pouco maior a letra. Lógico que você não vai perder de vista a qualidade do texto, do conteúdo. Mas
eu aumentaria o tamanho da letra também. A tecnologia é necessária e benéfica para as mais variadas atividades policiais. E quanto mais ela avançar, mais eficiente será o trabalho da polícia. Opa, mas espera aí. Você trouxe um desenvolvimento, um argumento lá no desenvolvimento, criticando a tecnologia, colocando ela em xeque, mostrando riscos e tal. Depois você traz o argumento a favor. Depois você fecha dizendo que é bom, beleza. Mas, poxa, em nenhum momento da conclusão você retoma, ainda que como argumento de ressalva, a ideia que você trouxe no argumento 1. Por exemplo, ele poderia dizer assim: apesar dos riscos do mau uso da tecnologia por parte dos órgãos de segurança pública, é importante observar os benefícios, que os benefícios superam os riscos. Então, ele poderia retomar esse ponto de discussão que ele apresentou no desenvolvimento 1, que ele mostrou como algo negativo e perigoso, ainda que como uma ressalva. Então, faltou ele retomar na conclusão aqui o argumento que ele desenvolveu lá no parágrafo 1º de desenvolvimento. Isso é coerência textual. Então, eu senti falta disso. Eu apontaria isso também como problema, tá? Linha 39. Dessa forma, a sociedade, ó, faltou uma vírgula aqui, ó, a banca apontou, ó, linha 2, faltou uma vírgula depois dessa forma. A sociedade é diretamente beneficiada. Beneficiada por quê? Não entendi. A polícia deve, na medida de seus recursos financeiros, cada vez mais adquirir e aplicar novas tecnologias para que o crime possa ser combatido de uma forma mais inteligente. Também, como? Como que a polícia vai fazer isso? Eu tô lendo aqui, não tô mostrando a imagem, né, gente? Pelo amor de Deus, desculpa. Como que a polícia vai fazer isso? Tá? Me diga como. Para facilitar a vida de vocês, já que nesse vídeo eu acabei em alguns momentos trazendo aqui imagens, eu estava falando de uma parte da redação e estava mostrando outra. Eu vou botar o arquivo em PDF dessa redação, tá? E dos critérios de correção, tá? Mas eu acho que 14 foi uma nota muito alta para o texto. Eu daria aí uns 12 pontos no máximo, tá? Uns 12 pontos no máximo. Então, você percebe que ele tirou muito bom no conteúdo, na estrutura e perdeu alguns pontos. Ele cometeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 erros gramaticais. Então ele entrou aqui, ó, nesse cômputo aqui, ó, olha só. 11 a 12 erros, perdeu 3,5 pontos. Tá? 3,5 pontos. Beleza? A parte gramatical. É isso, galera. O que eu tenho para te dizer? Nosso curso de Black Friday, né? Teoria do zero, do gênero dissertativo argumentativo, que é o que vai cair na prova de vocês. E correções. Vou colocar até uma folha de até 50 linhas lá na minha plataforma, para que vocês enviem o texto de vocês com base na folha de até 50 linhas. Então, eu não estou vendendo para você um curso específico da Fundatec PC Rio Grande do Sul, mas você pode enviar a correção e informar que quer que aquela correção seja feita com base nos critérios da Fundatec Edital 2025 PC Rio Grande do Sul. E eu vou corrigir com base nele. Não existe curso de redação para Fundatec. Existe curso de redação do gênero dissertativo argumentativo. É isso que eu preciso que você entenda. Você precisa aprender o gênero textual. O que é a introdução, os elementos, como argumentar, coesão, coerência, desenvolvimento, conclusão, como interpretar um tema. É isso que você precisa aprender. Tá? Beleza? O link tá na descrição, é só conferir. Eu tô à disposição para te ajudar. Um forte abraço, tamo junto.